Bom dia, família. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco hoje e sempre. Amém? Amém. Vamos estar dando início à nossa espiritualidade nessa quinta-feira. Eu quero trazer para a nossa meditação um texto que, se você estiver com sua mente, o seu coração aberto, ele vai trazer a luz da palavra de Deus, a direção segura e firme para a sua vida, para você ter um recomeço, conforme temos que recomeçar a nossa vida. A palavra poderosa de Deus para crescer a sua fé, para aumentar a sua espiritualidade. Nós vamos aprender através de um texto que se encontra registrado no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 6 ao versículo 12. Aprendendo a recomeçar do zero, como Noé recomeçou após o dilúvio. Amém? Amém. Olha para o companheiro que está do lado aí, fala assim para ele assim, ó: o tempo da arte acabou. O tempo da arte acabou. Tá? De novo e bem alto para você acreditar nisso, tá? O tempo da arte acabou. Quem falou para você, tio Tim? O tempo da arca acabou. Amém? Olha que extraordinário esse texto. É que nós temos o costume de lermos a Bíblia e interpretarmos a história. A partir do momento que nós começarmos a ler a Bíblia e trazer a história para a nossa vida, nos inserindo nesse contexto, ou trazendo aquele contexto, o nosso contexto, aí as coisas vão começar a fazer a diferença. Nós vamos observar esse texto a partir do versículo 6, que 40 dias havia se passado no dilúvio, aí Noé, quem era Noé? Quem era Noé? O que Noé construiu? Arca. Não foi um avião, não? Não. Avião foi 14 metros. Achei que estava fazendo 14 dias, Santos Dumont, né? O avião foi Santos Dumont. Não foi moto, não? Não. Moto foi o lá. Noé foi a arca, não foi? É da arca. Não é da arca. Levou 120 anos para construir a arca? É? Demorou 120 anos. 120 anos construindo a arquinha. Mas olha que a arquinha maravilhosa. A arquinha fez ele aprender a recomeçar do zero. Então, 40 dias havia se passado no dilúvio e ele, então, coloca, lança fora da arca um corvo. E esse corvo, depois de algum tempo, volta para a arca. Ele espera mais algum tempo, depois você leia lá, que eu não sou obrigado a falar tudo, você tem que aprender a ler a Bíblia e gostar de ler a Bíblia. Depois de um tempo ele lança um pombo. Esse pombo também, passado um pouquinho de tempo, retorna. Ele espera mais 7 dias e leva um outro, e solta um outro pombo. E aí esse outro pombo volta com uma folha, um raminho de oliveira no bico. Aí ele espera mais 7 dias e solta o pombo novamente, e esse pombo não volta. Um sinal de que as árvores estavam baixando, né? Esse pombo provavelmente não, ele encontrou o solo firme, lugar para continuar a sua vida lá, pombo, né? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se você quer ter um recomeço de sucesso na sua vida, se você quer fechar esse ciclo, vou falar sobre isso, fechar o ciclo na sua vida, você tem que aprender a fazer uma leitura, uma avaliação, uma análise do que está acontecendo. Esses dias eu ministrei aqui sobre a situação de Jonas. O comandante da embarcação, a tempestade estava acontecendo no lado de fora, mas o problema estava dentro
da embarcação. Vocês se lembram? A tempestade estava acontecendo do lado de fora por causa do problema que estava dentro da embarcação. Nesta passagem de hoje nós estamos observando que o problema estava do lado de fora, porque dentro da arca era um ambiente seguro, onde estava tudo bem. Então, para você recomeçar na sua vida, você vai ter que aprender a fazer primeiramente uma análise do que está acontecendo primeiramente do lado de dentro de você, do lado do lado de fora de você, ou em ambos os lados, dentro de você, fora de você. Entender, por exemplo, o que está acontecendo no seu casamento, o que está acontecendo no coração da sua esposa, no coração do seu filho, o que está acontecendo do lado de fora, para que você possa entender o que você pode fazer de melhor para sanar o problema, ou melhorar a situação. A palavra de Deus é maravilhosa nesse sentido, que apesar de isso ter acontecido lá nos primórdios, é tão atual, porque a situação de cada um de nós está semelhantemente à situação em que se encontrava Noé. A situação nossa está na mesma situação em que se encontrava o comandante da embarcação de Jonas. Todos nós temos problemas que nos afetam interiormente e exteriormente. E aconteceu uma situação em que toda a terra estava inundada. Noé havia recebido uma ordem de Deus de construir uma arca num tempo em que nunca havia acontecido uma chuva. Então, imagina quantas coisas estavam acontecendo na cabeça de Noé, dentro daquela arca com a sua família, sem saber o que iria acontecer depois. Então ele solta o corvo volta porque não encontrou um solo firme para pousar. Depois ele solta uma pomba, essa pomba também retorna porque não encontrou. Tudo isso ele está fazendo uma leitura do que está acontecendo, para que ele possa saber quais são as atitudes, aquilo que ele possa fazer, que vai determinar as suas atitudes, as suas ações. Ele está avaliando o lado externo, porque internamente ele estava numa posição segura. Essa é quando a situação externa está problemática. No caso da embarcação de Jonas, é o contrário, a tempestade está do lado de fora, mas o problema está do lado de dentro. Quando nós começarmos a entender a palavra de Deus sobre essa ótica, sobre essa perspectiva, talvez você consiga entender. E aí então, ele lança por última vez a pomba, depois que ela já havia retornado anteriormente com um ramo de oliveira na boca, ele lança novamente e ela não volta mais. Então ele entende que as águas estão baixando. A iminência de que aquela arca vai pousar. Não é questão de tempo, ela vai parar em algum lugar porque as águas estão baixando. Eu quero que você entenda na sua vida, nesta manhã, que as águas já estão baixando. Já é o momento de você enxergar a luz no fim do túnel, a solução dos seus problemas na sua vida, dependendo da maneira como você consegue orar, não importa o que tenha acontecido na sua vida. A situação de cada um de nós aqui é a situação de quem vem de uma vida bastante problemática, mas um dilúvio aconteceu, uma enxurrada aconteceu, uma tempestade aconteceu, mas ela já está chegando ao fim. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos aprender com algumas atitudes que esse homem extraordinário teve, que se postas em prática em nossas vidas, certamente. Porque assim como não deu mal para ele, não deu mal para Paulo, não deu mal até para os mais antigos da Bíblia, né? Não deu mal para Salomão,
não deu mal para Abraão, teve dificuldades. A Bíblia diz: os homens foram cercados de muitas dificuldades, mas o resultado final para todos eles extraordinário. Então não vai dar mal para você também, se você cumprir essa palavra e fazer conforme ela nos indica. Aí aquele homem faz o que, Noé? Ele vai até uma porta que tem em cima da arca e abre aquela porta para observar o que estava acontecendo pelo lado de fora, em que lugar, quanto tempo aproximadamente deveria ser que aquela arca fosse parar. Interessante quando nós observamos, olha só, como que a palavra de Deus é maravilhosa. O Noé, ele construiu a arca, amém? Amém. Mas quem fechou a porta da arca? Deus. E quem abriu? Deus. Porta que Deus fecha, homem não abre. E porta que Deus abre, homem não fecha. Glória a Deus. Pega a visão. Porta que Deus fecha, homem não abre. E porta que Deus abre, homem não fecha. Então, olhando para a arca, nós vamos ver exatamente isso. Deus pediu para que Noé construísse a arca e ele fechou a porta. E no momento que ele abriu a porta que Deus abre, o homem não fecha. Ele abriu a porta da vida de Noé para um recomeço. Qual que é a primeira coisa que Noé faz quando ele abre a porta? Se você observar no texto, você vai ver que ele pega ali alguns animais vivos e ele vai fazer um altar e adorar a Deus. Para quem quer recomeçar a sua vida, irmão, a primeira coisa, não importa qual seja a circunstância da sua vida, você vai adorar a Deus. Não pelo que ele faz, pelo que ele deixou de fazer na sua vida, mas por quem ele é. Você não é cantando as ideias, né? Você não é louco, então você não vai adorar a Deus. Obrigado, Deus, porque meu filho morreu. Obrigado, Deus, porque eu perdi o emprego. Obrigado, Deus, porque eu bati o carro. Não. Isso é loucura. Você vai agradecer a Deus porque Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, você gosta. Porque Ele é Deus. Vou pegar aqui um caso só para a gente entender um pouco sobre o adorar a Deus. Nós temos uma história de Davi. Depois do adultério com Batseba, ele nasce um filho, um fruto do pecado. Esse filho não poderia ser fruto. É fruto do pecado, um adultério. Porém, Davi ora durante 7 dias, pedindo a Deus que pudesse livrar aquele menino, pudesse curar aquele menino da enfermidade que ele estava. Mas aquele menino acaba morrendo. Qual que é a atitude de Davi? Ele vai, toma um banho, ele se recusou a comer, todo um ritual, digamos assim, durante o período em que a esperança dele de que o filho pudesse ver. Mas quando aquele filho morreu, ele foi, tomou um banho, se vestiu, trocou e foi adorar a Deus, e foi agradecer a Deus por tudo. Senhor, enquanto havia esperança do meu filho viver, mas ele agora se foi. Mas o Senhor continua sendo meu Deus. O Senhor continua, não importa as circunstâncias, o Senhor continua sendo o meu Deus. Aleluia. Quando nós observamos que Deus abre a porta da arca, meu irmão, o que acontece? Começa a sair da arca, esses animais, e todo o povo que estava com ele, que era a família dele, sair da arca. Então, eu quero que você entenda que você precisa. A arca é um período
A arca sua hoje é o que é muitas vezes. Você não pode ficar na arca para sempre. Vocês estão entendendo? A arca para você hoje representa uma segurança, te livrando lá dos vícios, do acesso às drogas, mas você não precisa ficar na arca por a vida inteira. A arca durante um tempo na sua vida para te proteger, para te livrar, para que você faça essa análise externa e interna da sua vida, da sua história, da sua existência, mas ela não é a sua unidade permanente. Ela faz parte de uma agenda preparada por Deus, um período transitório, para que Deus possa ensinar algumas coisas. Você precisa aprender para você começar com isso na sua vida. Então ele abriu a porta, saiu. Mas você sabe por que muitos de vocês continuam com o problema e o recomeço de vocês acaba sempre tornando problema novamente? Porque vocês não querem sair de perto da arca. Vocês saíram da arca, mas não querem sair de perto da arca. Vocês estão entendendo? Ai, vai que vem de novo. Vou ficar aqui pertinho da arca. Porque se começar a dar uns piquinhos, já entra na arca. Ah, vai entender a palavra desse jeito? Ou quer que eu desenhe uma coisa? Dá para entender? Por que a vida de vocês não tem uma mudança? Uma mudança que de fato as coisas, os propósitos de Deus, o plano que Ele tem para a sua vida, a bênção que Ele tem preparada para você não acontece. Porque você não quer sair de perto da arca. Uns porque tem medo. Primeiro sinal, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da grande nuvem. Mas essa chuva começou a pingar, você já corre para dentro da arca. A chuva já entra para dentro da arca, dentro da chuva. Outros, a estimação. A arca é de estimação. O pecadinho de estimação é minha arca. Noé, ele sai da arca. Eu quero falar para vocês de uma gramínea. Sair de perto da arca quer dizer fechar o ciclo, virar a chave, ir para uma outra fase da tua vida, porque olha que o irmão fala assim, o tempo da arca acabou. O tempo da arca acabou. O tempo da arca acabou. O tempo da arca acabou, tio. Acabou, tio. Sai de perto da arca, sai. Está na hora de virar a chave. Glória a Deus. Próximo nível. Está na hora de fechar o ciclo. Você está entendendo? Presta atenção nessa palavra. Se você observar um bambu, uma vegetação da família das gramíneas chamada bambu. Quem conhece o bambu? Quem já viu um bambuzeiro? Olha o bambuzal. Cheio de bambuzal. Olha bem do bambu. Se você observar, o bambu ele é maravilhoso para nos dar ensinamento. É certo que o bambu é dessa forma, uma questão estrutural da natureza, né? Mas aplicando na nossa vida, o bambu quando ele está próximo da sua base, o bambu, se ele não tivesse os nós, na primeira tempestade, no primeiro vento, ele faria o quê? Racharia imediatamente. Então ele tem os nós. Se você observar na base dos bambus, os nós são bem próximos uns dos outros. Mas na medida que o bambu vai crescendo, os nós vão aumentando a distância entre os nós. Quem já fez isso? Né? Se não tivesse um espaço legalzinho entre um nó do bambu e o outro, não daria para fazer. Né? Já pensou? Aquele monte de nó, ficaria um pico todo bonito. O que quer dizer o bambu e os seus nós? Cada nó de um bambu quer dizer que está encerrando um ciclo e está iniciando outros.
tem fases que precisam ser terminadas na sua vida. Tem pessoas na sua vida que podem entrar com você para a próxima fase. Tem situações que não podem ir juntamente com você para a próxima fase. Às vezes até o emprego, você nunca cresceu no emprego, não pode ir juntamente com você para a próxima fase. Vocês sabem que eu fui policial militar, né? Muitas vezes eu fico pensando, o que seria de mim se eu tivesse ainda na polícia militar? Hoje, se eu encontrasse aquela equipe lá, do centro administrativo da Polícia Militar que me exonerou, eu ia dar um abraço tão grande. Naquela época eu fiquei assim, no modo, porque eu não tive culpa nenhuma, né? Eles terem me colocado numa equipe como eles me colocaram. Então eu fiquei muito sem entender. Mas hoje, se eu pudesse encontrá-los, eu daria um grande abraço. Porque eu fico imaginando o que seria da minha vida se eu estivesse na polícia militar, né? Pode ser que eu estivesse vivo, pode ser que eu estaria aí um velho ranzinza aposentado, pode ser que, né, eu já estivesse, não estaria aqui tendo mais um ser humano contato no meio da população, não sei. Pode ser que nunca eu tivesse tido a oportunidade de pregar o Evangelho da Salvação. Hoje, se eu encontrasse aqueles homens, eu daria um grande abraço em cada um e falasse muito obrigado pelo que você fez, minha. Vocês estão entendendo? Ciclos que têm que ser fechados para iniciar outro ciclo. E se você observar o mundo, na medida que vai crescendo, os espaços vão aumentando entre um nó e um outro nó, que significa alcançar uma maturidade. Uma maturidade, por isso que vai aumentando os espaços. Eu vou me desenvolvendo emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Nós temos que fechar o ciclo. Sai de perto da árvore, comece outro ciclo na sua vida. Interessantíssimo é quando você olha essa história. Quando aquela árvore volta, depois de ter inundado, imagine você. Depois de ter inundado tudo, quando a pomba volta, ela volta com ramo de quê no bico? Oliveira. Tinha inundado tudo, não tinha? Ele foi lá e preparou um altar, ele sacrificou a Deus, ele adorou a Deus, aí ele vai plantar, não vai? E o que ele plantou? Mas como que ele plantou uva? A chuva não tinha acabado com tudo? Ele levou semente, né, da árvore. Glória a Deus! Deus mandou ele levar semente? Deus mandou ele fazer o quê? Pegar um pouco de cada das plantas. Não, Deus mandou ele pegar animais, Deus mandou ele levar semente, não. Não, a semente está também. Ele levou, esse texto é extraordinário. Ele levou sementes da vida. Porque se você ler a Bíblia, não fala que Deus mandou ele levar semente. Deus não precisaria dele levar a semente, porque Deus criou, Deus poderia criar novamente. Um homem que tem uma mente atenta, né, que vai, que se prepara, que tem sempre, né, uma estratégia. Você entende? Levou semente de uva, né, da vinha uva, porque tinha acabado com tudo, mas ele tinha sementinha. Porque um homem que vivia da agricultura, Deus manda ele construir uma área. Lembra que eu falei dessa administração quando eu fiz outra vez aqui? Ele não era construtor de arca, ele não era marceneiro, ele não era carpinteiro, ele não era pedreiro, ele era agricultor. E ele tinha uma esperança de que um dia ele pudesse recomeçar de novo. E por esse motivo, por essa esperança, ele levou sementes da uva. Ficou 120 anos construindo uma arca, mas não esqueceu. Deus está falando para você pegar
Não voltar atrás do seu passado, mas você pegar aquilo que você sabe fazer de melhor. Aqui nós temos profissionais de várias áreas, de vários segmentos. Nós temos aqui empresário, nós temos aqui universitário, nós temos aqui profissional liberal, nós temos advogado, nós temos professor, nós temos funcionário público. Eu não sei, agricultor, eu não sei o que você faz de melhor. Você começa com o que você faz de melhor. Porque em algum momento da sua vida você sabe que você já foi bom em algo que você fez. E pode se tornar melhor. Essa é a sua semente. Ele foi trabalhar de novo. Outra coisa interessante, nesse texto maravilhoso, não sei se você está compreendendo. A palavra de Deus fala lá, já no capítulo 9, que ele plantou a sua vinha, depois ele bebeu do vinho. Mas não quer dizer que ele plantou semente no outro dia já tomou vinho. Ou foi assim que aconteceu? Você planta agora aqui, já. Opa! Está mais feliz aqui, já vai sair de carne. O tempo, irmão, saber esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Vocês estão entendendo? Essa palavra de Deus aconteceu lá em Gênesis, no princípio da humanidade. E ela é absolutamente aplicável na minha vida hoje, na sua vida hoje. Estou falando de recomeço, aprendendo com os primeiros lá, mesma coisa. Porque todas as coisas sucedem ao homem debaixo do céu. Os mesmos problemas estão aí para todos, as mesmas circunstâncias. A diferença está na atitude das pessoas. Que a gente possa aprender com Noé, a fazer uma observação, uma leitura, uma análise, uma avaliação das coisas, o que está acontecendo. Vou procurar saber o que está acontecendo, primeiramente, já que eu fui retirado desse convívio, dessas condições está possível para mim. Primeiramente, eu vou fazer uma avaliação, uma análise, uma leitura do que está acontecendo. Né? Tem toda uma ferramenta aí já fazendo menção desse contexto. Tem profissionais aqui para te ajudar a isso. Tem companheiros iguais que sabem como você sente, como você pensa, podem ajudar a assumir essa questão de temor que está acontecendo dentro de você. Quando você descobrir o que está acontecendo dentro de você, procure sanar o que está acontecendo dentro de você. Também existem as ferramentas para isso. Nós temos um poder superior a nós mesmos. Nós temos esses mesmos profissionais, esses mesmos companheiros, toda uma condição para que isso aconteça. Depois que você fez uma análise minuciosamente, vai que passa, né? Interior. Comece agora a fazer uma avaliação, como fez Noé, do que está acontecendo externamente. Você não precisa ir lá, não. Né? Porque tem umas mães fracas aí, falam, mas eu não tenho pomba, eu não tenho corvo, como que eu vou saber? É avaliar, tentar se colocar um pouco no lugar do outro, no lugar da sua mãe, no lugar da sua esposa, no lugar dos seus filhos. Por exemplo, profissionalmente, nós vivemos numa época onde o mercado de trabalho é muito competitivo. Nós tivemos uma pandemia recentemente, não foi? A pandemia foi a desgraça, a falta de graça, né? Sim. A bancarrota, a falência de muitos. Mas teve muitos que foi a oportunidade que hoje estão aí. Crescimento, né? De crescimento que foi a melhor fase da vida, não que estão se aproveitando da desgraça alheia, não. São pessoas que têm a visão de no meio de uma intempérie, de uma circunstância, de uma adversidade, conseguem enxergar uma oportunidade. Vocês estão entendendo? Muitas empresas acabaram falindo por conta dessa pandemia, mas muitas pessoas enxergaram no problema uma oportunidade e hoje estão vivendo regaladamente.
Porque depende, a tempestade estava ali para quem tinha empresa, estava urbano, estava ou não estava? Sim. A tempestade não estava também para quem estava ali numa situação difícil? Estava ou não estava? A tempestade estava ali para todo mundo, a pandemia estava ali para todo mundo. Por que alguns se deram bem e outros não? Por causa da diferença da forma de enxergar a tempestade. Você tem que aprender a enxergar a tempestade como uma oportunidade. Você tem que aprender a enxergar esse tempo da sua vida, esse momento em que você está aqui, esse momento em que é a oportunidade que Deus está te dando em ver a solução, em fazer como Noé, avaliar o mercado, as circunstâncias externas e internas, tá? E sair agora, de uma vez por todas, para fora da arca. Já começa, algumas coisas a gente pode começar a fazer, não precisa esperar o dilúvio passar, não. Tá? Que nem adorar a Deus, já pode começar agora. Agradecendo a Deus, não pelas desgraças, mas agradecer por quem Ele é na sua vida. Porque apesar de tudo, Ele não te deixou morrer. As pessoas não morrem, por exemplo, quando cai na água. Né? As pessoas não morrem porque caem na água. Elas morrem porque permanecem no fundo da água. Você não morre pelo que aconteceu com você. Você não tem derrota pelas coisas que aconteceram com você. A sua derrota ela vem pelas coisas que você faz com as coisas que aconteceram com você. Vocês estão entendendo? Você tem que aprender a enxergar as oportunidades que aparecem na sua vida. O que aconteceu na vida de Noé, naquele momento da humanidade, é um grande ensinamento para quem quer começar a sua vida, a sua história. Um homem fantástico. Ele construiu uma arca com muita gente, sendo ele um agricultor. Se ele nem sabia construir, ele é bicho. Sendo que ele nem sabia construir uma árvore também. Não sabia. Ele nem por onde começar. Vocês estão entendendo? Tem muita gente aqui que não sabe nem por onde começar. Então eu pego o exemplo de Noé e falo, Senhor, eu não sei por onde começar. Eu não tenho a menor noção, eu nunca fiz isso. Na realidade, eu sou tão ruim nesse negócio de começar, porque eu já tentei tantas vezes, só me dei mal. Mas agora eu quero recomeçar de uma forma diferente. Com o Senhor me orientando acerca das coisas, como eu devo fazer as coisas. O Senhor pegue essa palavra desse mensageiro que está aqui, que sou eu, e faça, né, como a semente da vinha de Noé, ela cair em terras férteis, que é o meu coração, o solo, e ela possa produzir os frutos, para que daqui a um tempo eu venha beber desse vinho. Beber da semente, colher do fruto da semente que estou plantando hoje. Porque até agora estou colhendo os frutos da semente que eu plantei ano passado. Talvez eu tenha que continuar semeando, continuar colhendo algumas dessas sementes que eu plantei. Mas lá no futuro, eu quero colher outro tipo de semente. Para eu colher outro tipo de semente lá no futuro, ela vai depender da semente que eu estou plantando agora. Eu preciso me ajudar a plantar a minha semente. Vocês estão compreendendo? Como que a palavra de Deus ela é maravilhosa e por que ela não faz sentido na vida muitas vezes? Eu leio isso para e falo, nossa, imaginando a água com tudo, e a arca, sabe? Como deve ter sido, como que deve ter sido? Eu fico pensando tudo, menos o sentido. E a essência que a palavra, nossa, deve ser um fedor dentro daquela arca, tem tanto de animal. Imagina. Fedor. O que será que eles comiam aí? Onde será que eles cozinhavam? Será que tinha risco de pegar fogo a arca quando eles acendiam uma? Nossa, a arca, quem limpava a arca? Nós ficamos pensando em tanto de coisa quando lemos o texto. Menos
vemos a essência do texto. Está falando de um recomeço. Um recomeço que funcionou na vida de Noé. E que vai funcionar na sua vida se fizer exatamente o que fez Noé. Avaliando. Primeiro ele avalia. Depois ele sai. Depois ele adora. Depois ele continua trabalhando. Faça isso sua vida. Saiam perto da arca. Talvez alguns aqui eu identifiquem dessa forma, né? Até fez as coisas como deveriam, mas quando chegou na hora de sair, com algum receio, com alguma reserva, sei lá o que, ficaram perto da arca. Sai longe da arca. A arca representa o passado. A arca foi boa porque ela te protegeu durante um tempo. Ela foi necessária, imprescindível na sua vida durante um tempo. Mas agora está na hora de deixar a arca, tá? A vida continua, segue a vida aí. Tem cara que já quantas vezes já está na arca? Vamos parar o tempo da arca e deixar na internação. Terceira vez, Miguel. Olha quantos dilúvios, hein? Terceira arca da sua vida. Quantas arcas? Nós não vamos contar mais agora a internação, é a arca, tá? 6. 6 arcas! Nossa! Já dá para ser até o Titanic. Já aprendeu a sobreviver dentro da arca de tal forma que está conformado, já está gostosinho. Já tem piscina. Tem salão de festa à noite na arca. Titanic era top de linha. A arca começou a primeira internação, era uma arca. Aí foi se acostumando, foi ficando gostosinho. Já virou um iate. Foi ficando Titanic. Aí voltando agora a música. A música lá. Qual que era a música do Titanic? Vai lá, sai da arca! Agora vira pro cara do lado e fala assim: sai da arca! Sai da arca! A arca não vai dar muito bem. Em nome de Jesus. Não deixa a arca, não deixa a arca virar Titanic. Falei pro João, deixa a capa dentro da arca, que tem arca, pode tirar a capa, deixa a capa dentro da arca. Deixa cá. Outra coisa, cuidado com o iceberg. Você que gosta muito da arca, você que está gostando muito. O iceberg representa o fim para você, tá? E aí afunda, né, Miguel? Afundar. Cuidado com o iceberg. Se continuar no Titanic. 45 anos atrás, o cara deu risada da minha cara porque eu ia trabalhar. Eu tinha casa dentro. Meu pai me ensinou a fazer coisa. Hoje eu estou aposentado também do que? Quebrei 45 anos. Mas era para estar melhor um pouquinho. Não era para estar dentro da arca. Tá na arca ainda. Tá na arca. Sai da arca, seu pai. Minha casa está tudo bem. Vai para o avião agora, né, mano? Ficar só na arca. Tá na arca não dá, né? O avião é pior, mas não sobra nada. Os camaradas que querem seguir a arca também com os outros companheiros, sabe o que aconteceu ultimamente lá com os. Vão tentar entrar no Titanic, roubou. Esse fugiu. Aí tem uns que nem tava na arca, que não tinha nada a ver com a arca. visitar a arca, né? Os caras que é fantástico. Tem uns que a arca tá afundada e o cara vai lá atrás ainda procurar não sei o quê. Na arca. Companheiro. Deu para vocês compreender? Recomeçar do zero. Aprenda a recomeçar da Noé. Aprenda a fazer uma leitura do que está acontecendo na sua vida, do que está acontecendo próximo de você, na sua casa, na sua família. Procure se colocar um pouco na situação de cada um deles, que sofre também. Né? Procure adorar a Deus, independente, porque Ele é o que fecha a porta, Ele é o que abre.
abre a porta, Ele está abrindo uma porta para você. Quando terminar o seu tempo, tem uma porta se abrindo. E a porta que Deus abre, Ele não fecha. Mas você é responsável por aproveitar as oportunidades, ou não. Consequências o quê? Sempre, irmãos amigos. Tanto boas quanto ruins. Enquanto você estiver vivo, pode ser assim. Tudo é retorno. Nós vivemos uma lei do retorno. A lei de semeadura. Homem, Deus não se zomba. Porque o homem semear também colherá. Isso indica dentro do princípio da lei de Deus, enquanto eu estiver vivo, eu estou vivendo a colheita. Semeadura e a colheita. Eu sei que eu não está, eu não passei colhendo. Então, se eu disser, você está plantando, o que você plantar, você vai colher. Adore a Deus. Recomece de novo. Vai fazer de novo aquilo que você fez de melhor. Só não vai correr dos mesmos erros. Vai viver, vai viver. Para que não chegue um tempo na sua vida lá na frente que você fale. E a Bíblia é bem fácil dizer isso, né? Busque ao teu Criador no tempo da tua mocidade. Eu posso usar aqui uma interpretação, mocidade, tempo que você está vivo, tempo que ainda é oportuno. Antes que venha os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não te ligeis com o tempo da vida. Provérbio diz isso. Aprenda que você não foi feito para sofrer, você não foi criado para isso não. O senhor parecia um trabalhador, não era para trás agora, aposentado, trabalhou, o sonho de todo mundo, que ainda não se aposentou, eu não poder se aposentar e ter, né, uma renda para se sustentar, para viver. Mas de que maneira você quer viver? Essa é a pergunta. De que maneira você quer viver? Se você gostar da arte e ficar internado, também é uma opção, uma escolha. Eu não acho que é a melhor, pelo contrário, vai ficar pior. Mas é a sua escolha. Mas para você que quer vida em abundância, que é a vida que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, certamente essa palavra vai falar no seu coração hoje e você vai fazer conforme ela nos instrui através dos exemplos de Noé. Para você sair com uma vida de recomeço, uma vida de vitória e uma vida de conquista. Amém? Amém.